Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu quero trazer uma palavra para você que está registrada aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Aleluias, glória a Deus. Isaías, capítulo 54, versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eita glória, aleluias. Queridos e amados irmãos, queridos e amados ouvintes, nos dias atuais e maus de hoje, o que não falta é ferramentas preparadas. O que não falta é inimigos que procuram preparar ferramenta contra as pessoas, contra mim, contra ti. Mas eu quero te dizer, isso aqui é uma promessa do Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque assim diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. E eu creio na promessa, eu creio na palavra do Senhor. Muitas ferramentas são preparadas, eu não sei qual ferramenta foi preparada para você, mas eu quero que você creia numa coisa: em nome do Senhor Jesus, qualquer ferramenta que te prepararem, ela não vai prosperar contra a tua vida. Aleluias, glória a Deus. Eu digo isso baseado na palavra do Senhor, porque na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vemos muitos servos do Senhor que passaram por essas ferramentas preparadas, mas elas não prosperaram contra a vida deles. Aleluias, glória a Deus. Não é porque a ferramenta preparada ela não é eficiente, é porque a eficiência do Deus de Israel é muito maior. Aleluia, Ele pode destruir qualquer ferramenta preparada contra a minha e contra a tua vida. E eu profetizo agora, querido e amado irmão, querida e amada irmã, qualquer ferramenta que foi preparada contra ti, ela não vai prosperar, ela vai ser despedaçada, ela vai ser jogada por terra, em o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Quando se fala em ferramenta preparada, primeira coisa que vem à mente, talvez um martelo, talvez um serrote, talvez uma colher de pedreiro, um alicate ou coisa assim. Aleluias, glória a Deus. Mas estamos falando aqui, a palavra do Senhor quer falar comigo e contigo essa noite de uma outra ferramenta, uma ferramenta espiritual, uma ferramenta muitas das vezes diabólica. Aleluias, glória a Deus. Mas esta ferramenta não vai te alcançar, ela não vai prosperar contra ti, porque assim diz o Senhor no versículo que nós lemos. E eu quero te dizer, aleluias, glória a Deus, eu creio na promessa do Senhor, porque muitas delas já se cumpriram na minha vida, e eu creio que as que não cumpriram ainda vão se cumprir, em o nome de Jesus. Aleluias. Nós indo para a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia ali no livro de Jó, nós vamos ver que o diabo, ele preparou duas ferramentas contra o servo Jó. Aleluias, glória a Deus. Porque Jó, ele era próspero. Jó, ele era abençoado por Deus. E o diabo tem inveja quando alguém é abençoado por Deus. Porque quando alguém é abençoado por Deus, aleluias, glória a Deus, tudo vai bem na vida dele. Ele tem tudo o que precisa, porque o Senhor supre todas as necessidades, e muitas vezes o Senhor vai muito além das nossas necessidades. A palavra do Senhor diz no livro de Jó, que Jó era rico, um homem mais rico, aleluias, glória a Deus, da terra de Uz. Eu quero te dizer que o diabo é invejoso, e se ele invejar, ele prepara a ferramenta. Mas não se preocupe, queridos e amados irmãos, queridos e amados ouvintes deste canal, aleluias, não se preocupe, porque ela não vai prosperar contra ti. Eu quero te falar aqui sobre a primeira ferramenta que o diabo preparou contra a vida de Jó.
aleluias, glória a Deus. Essa ferramenta preparada, ela é chamada, aleluias, de ferramenta preparada da destruição. Eita, eu quero te dizer, muitos vão querer te destruir, mas não vai conseguir, porque você está guardado pelo sangue do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que o diabo ali, ele quis destruir, ele preparou tudo, ele organizou tudo e ele quis destruir, aleluias, glória a Deus, a vida espiritual de Jó. O que é destruir a vida espiritual de Jó? Jó, ele era um servo, aleluias, glória a Deus, que ele adorava a Deus em espírito e em verdade. E Jó, ele estava sempre adorando, glorificando, bendizendo, orando, jejuando, e ele era muito agradável a Deus, aleluias. E o diabo tem inveja, queridos, o diabo tem inveja quando nós começamos a adorar o nosso Deus de Israel, quando nós começamos a louvar o nosso Senhor, o diabo ele tem inveja, aleluias, glória a Deus. Mas eu quero te dizer essa noite, ferramenta preparada da destruição não vai alcançar o servo do Senhor. Eu quero profetizar e te dizer, você é servo do Senhor, e se você ainda não é, eu te profetizo agora na tua vida, você vai ser servo do Senhor, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, ela vai nos afirmar que o diabo, aleluias, ele enviou um bando, e esse bando roubaram, levaram, saquearam todos os animais, todos os rebanhos de Jó. E esse mesmo diabo, ele também enviou fogo e destruiu todos os plantios de Jó. Queimou todos os plantios de Jó, e não eram poucos, porque Jó era homem rico. Jó tinha muitos trabalhando para si. Aleluias, glória a Deus. E a ferramenta da destruição também que o diabo armou contra Jó foi a morte de todos os seus filhos. A palavra diz que o diabo, ele enviou um vento forte e derrubou a casa de um dos filhos de Jó. Mas na casa não estava só um, estava os 10 filhos de Jó, e todos eles morreram, assim diz a palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer, ferramenta preparada não vai prosperar contra o servo do Senhor, porque a ferramenta preparada aqui não era para tirar a vida de Jó. A ferramenta preparada aqui, no caso, era para tirar Jó da presença de Deus, era para fazer com que Jó blasfemasse contra o Senhor. Mas Jó de nenhuma maneira blasfemou contra o Senhor. Jó, ele diz, o meu Deus me deu, o meu Deus tira, louvado seja o meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer que o diabo decepcionou com a primeira ferramenta, mas ele preparou uma segunda ferramenta, desta vez uma ferramenta chamada enfermidade, porque a palavra diz, aleluias, glória a Deus, que o diabo ele colocou uma enfermidade chamada lepra no corpo de Jó, e Jó passou a ficar de uma forma terrível, porque era da planta dos pés até a proa da cabeça, queridos e amados irmãos. Aquilo irritava Jó, aquilo incomodava Jó. A palavra diz que Jó achou até um caco de telha para ficar coçando aquelas feridas, porque ora coçava, ora ardia, ora doía. Ele até se mergulhava na cinza, porque se nós formos fazer um estudo, a cinza ela refresca o ferimento. Aleluias, glória a Deus. E o diabo pensou, agora ele vai blasfemar, mas Jó não blasfemou contra Deus. Eu quero te dizer, se você é um servo de Deus, muitos vão querer fazer você blasfemar. Muitas vezes a pessoa chega em você, ela não está em si, aleluias, glória a Deus, mas através de dar lugar para o diabo, muitas vezes a pessoa vai fazer você blasfemar de Deus, porque a palavra diz que a mulher do Jó quis fazer ele blasfemar de Deus, mas Jó não deu ouvidos à palavra da sua esposa. Aleluias, glória a Deus. Essas são ferramentas, queridos e amados irmãos, mas agora vamos para a ferramenta de morte. Aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer, se tiver ferramenta preparada, ou se estiverem preparando ferramenta de morte para a sua vida, ei, isso não vai acontecer.
Porque a palavra do Senhor, a promessa do Senhor é que nenhuma, ou seja, todas as ferramentas preparadas contra ti não prosperará. Aleluias, glória a Deus. Se nós formos para a Bíblia, aleluias, quem não se lembra, aquele filisteu, aquele gigante Golias, ele preparou uma ferramenta chamada espada, uma espada grande, uma espada bem afiada, porque com aquela ferramenta ele queria matar, ele queria cortar em pedaços um servo do Senhor, ele queria tirar a vida de Davi, mas a palavra do Senhor, ela é pura, ela é sincera, nenhuma ferramenta preparada prosperará contra o servo, contra o discípulo, contra o homem e a mulher do Senhor, contra o homem e a mulher de Deus, nenhuma ferramenta preparada vai ter êxito, acredite, porque é uma palavra do Senhor, aleluias, glória a Deus. E a palavra diz que quando Golias colocou na sua mente e no seu coração que ia cortar, que ia despedaçar, aleluias, glória a Deus, o servo Davi e jogar para os bichos comer, Davi apenas com uma pedrinha derrubou aquele gigante. Aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, não é porque Davi é poderoso, não é porque aquela pedra ela é o suficiente, mas é Deus no negócio. Aleluias, porque quando aquele gigante veio a Davi, Davi falou para aquele gigante, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eita glória, eu quero te falar, queridos e amados irmãos, acredite no Senhor dos exércitos, acredite no Senhor nosso Deus, tudo que você for fazer, faça em nome dEle, e eu quero te dizer, tudo vai bem, a vitória é certa, a vitória é garantida, porque Deus não envergonha, Deus não desampara aquele que vai em nome dEle, aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer que muitas das vezes a ferramenta preparada contra mim, a ferramenta preparada contra ti, ela vai prosperar sim, mas ela não vai prosperar contra mim. Ei, ela não vai prosperar contra ti, ela vai prosperar contra quem preparou ela. Se você observar, aquela pedrinha não tinha condições de matar gigante. Aquela pedrinha não tem condições de matar nem mesmo uma pessoa de estatura comum. Mas eu quero te dizer, aquela pedrinha, ela serviu somente mesmo para um calmante, para adormecer aquele corpo gigante daquele Golias. Mas o que matou ele foi a própria ferramenta que ele preparou. Porque se você for fazer um estudo, a palavra diz que logo após ele ter caído, com o efeito daquela pedrinha, Davi foi até lá, puxou a espada dele e com ela decepou a cabeça dele. Aleluias, glória a Deus. Eu quero vos dizer, não se preocupe, ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa não é a palavra do evangelista Aurindo, esta é a palavra do Senhor dos exércitos, esta é a palavra do Deus que tem poder e autoridade para prometer e cumprir. Confie na promessa do Senhor, aleluias, glória a Deus. Eu quero ir para a Bíblia aqui também, se nós formos lá em Daniel capítulo 6, aleluias, glória a Deus, a palavra vai dizer que ali prepararam também, aleluias, glória a Deus, prepararam uma cova, chamada Cova dos Leões. Aquela cova era uma ferramenta preparada para quem desobedecessem a ordem do rei ser devorado. E uma das ordens do rei era, qualquer uma que adorasse outro Deus, que não fosse ele próprio, seria lançado naquela cova de leões. Aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer que não devemos temer as ferramentas, não devemos temer a ameaça, porque se nós crermos, se nós termos fé, aleluias, no Deus de Israel,
no Deus que nos edificou, no Deus que nos levantou, no Deus que nos gerou. Acredite, queridos e amados irmãos, acredite, queridos e amados amigos e amigas, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar, porque a palavra diz que aqueles leões estavam famintos, aleluias, mas Daniel, ele não se prostrou, Daniel, ele não adorou aquele rei, porque Daniel, ele já tinha para adorar, não o rei, mas o Rei dos Reis. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós adoramos Ele em espírito e em verdade, acredite, nenhuma ferramenta preparada prosperará contra a nossa vida, queridos e amados irmãos. Aleluias, glória a Deus. E ali o servo Daniel, ele não aceitou, ele não se dobrou, ele não adorou aquele rei. E ele foi jogado na cova dos leões. Aleluias, glória a Deus. Embora os leões estavam famintos, ele não devorou Daniel. Aleluias. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor enviou anjos e fechou a boca do leão. Eu quero te dizer que o Senhor está enviando anjo aí agora onde você está. O Senhor está enviando anjo aí no seu lar. O Senhor está enviando anjo aí no meio da sua família. Sabe para quê? Para te proteger, para te guardar, para desfazer toda a ferramenta preparada contra ti. Aleluias, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a ferramenta preparada, aleluias, glória a Deus, ela pode sim prosperar, mas não contra a vida daquele que é inocente, não contra a vida daquele que é fiel, mas a ferramenta preparada, ela pode prosperar e ela prospera sim contra a vida daquele que preparou ela, aleluias, porque da mesma forma a palavra diz que Daniel não foi pego por esta ferramenta preparada. Daniel não foi devorado por esses leões. Mas a palavra diz que aqueles que prepararam a cova dos leões, eles foram jogados lá dentro. Antes mesmo deles chegar ao fundo daquela cova, eles já foram estraçalhados. Sabe o que é isso? Vamos fazer o bem, vamos praticar o bem, vamos preparar ferramentas sim, mas ferramenta que edifica, ferramenta que produz, ferramenta que faz o bem. Aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, ainda falando em rei, aleluia, se nós formos ainda no livro de Daniel, capítulo 3, a palavra também vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele preparou uma ferramenta chamada fornalha ardente para destruir a vida de qualquer pessoa que se recusasse a adorar a grande estátua que ele levantou. Ele levantou uma estátua de bronze e ele criou um critério, ele criou uma lei. A partir dali agora, qualquer um que adorasse outro Deus, que não fosse a estátua dele, este seria jogado, aleluias, glória a Deus, em uma fornalha ardente. A ferramenta preparada agora, o nome dela é fornalha ardente, aleluias, glória a Deus. Qualquer coisa que tem poder de destruir vida, queridos e amados irmãos, qualquer coisa que tem poder de consumir a vida humana, ela pode ser considerada uma ferramenta, e eu quero vos dizer que a fornalha ardente, ela é uma ferramenta preparada pelo rei Nabucodonosor, mas eu quero te dizer, aleluias, glória a Deus, ainda que os reis preparam ferramentas, elas são falhas, porque elas são apresentadas ao servo do Senhor, elas são apresentadas àqueles que adoram o Senhor, contra esses ela não tem efeito, aleluias, glória a Deus. Muitos pensam assim, será que a ferramenta é ineficiente? Não, queridos, a ferramenta é boa, a ferramenta é eficiente,
A ferramenta é boa para matar, ela é boa para destruir, porque ela foi preparada por quem tem conhecimento, ela foi preparada por quem sabe preparar. Mas eu quero te dizer, não é porque a ferramenta não é boa, é porque o nosso Deus é bem melhor do que a ferramenta. Ele protege, Ele livra, Ele liberta, Ele ajuda e Ele dá a proteção que nós precisamos, e nenhuma ferramenta preparada, aleluia, vai prosperar contra ti, porque a palavra diz que, da mesma forma, aleluias, glória a Deus, da mesma forma que Daniel não cedeu a adorar aquele rei, também Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, também ele não adorou a estátua de Nabucodonosor. Aleluias, mas a ordem é: quem não adorar a minha estátua será jogado na fornalha ardente. Aleluias, glória a Deus. E eles não adoraram porque eles eram fiel ao Senhor. A pergunta é: você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel a Jesus? Você tem orado? Você tem buscado a presença dEle? Porque muitas vezes as ferramentas preparadas, até ela prospera, aleluias, glória a Deus, até na vida do inocente, mas às vezes o inocente está distante, o inocente está sem a presença, o inocente não tem buscado, o inocente não tem orado, o inocente não tem jejuado, aleluias, glória a Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus, que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra as nossas vidas, mas é preciso, queridos e amados irmãos, queridos e amados ouvintes, que nós também, aleluias, glória a Deus, sejamos gratos ao Senhor de alguma forma, talvez uma oração, um louvor ao nome do Senhor, talvez uma evangelização, falar para o nosso próximo, né, que Deus é bom, que Deus cura, que Jesus salva. Aleluias, glória a Deus. Às vezes nós estamos muito distante da presença do Senhor e muitas vezes corre o risco da ferramenta, aleluias, prosperar. Mas se você só em ter fé que a promessa do Senhor cumpre na sua vida, nenhuma ferramenta vai prosperar contra ti. Aleluias, porque é a promessa do Senhor. E a promessa do homem, eu não confio porque o homem é falho. Mas a promessa do Senhor, nosso Deus, eu confio e você pode confiar. Aleluias, glória a Deus. Porque nós estamos passando Bíblia, ou seja, estamos passando livramentos relatados na Bíblia, de ferramenta preparada. Aleluias, glória a Deus. E como Sadraque, Mesaque e Abednego não quis realmente, aleluias, glória a Deus, adorar aquela imagem, então Nabucodonosor mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais quente do que o de costume e jogaram eles lá dentro. Aleluias. Mas eu quero te dizer, quando prepararem uma ferramenta, aleluias, contra a sua vida, não se preocupe, porque vai ter alguém te esperando para te recepcionar. Porque quando jogaram esses 3 jovens dentro daquela fornalha, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, ele já estava lá dentro, ele estava lá no fogo ardente, esperando os seus servos. Aleluias. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que quando jogaram eles lá, ficaram os 4 passeando. Nabucodonosor até assustou. Aleluias, glória a Deus. Porque é impossível alguém dentro daquela fornalha sair dali. É impossível alguém andar, passear dentro daquela fornalha. É jogar e morrer carbonizado em fração de segundo. Mas eu quero te dizer que com Jesus é diferente. Aonde Jesus está, a ferramenta não prospera. Aonde Jesus está, a ferramenta contra ti não funciona. Aleluias, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu estou sempre citando isso. A ferramenta preparada, às vezes ela funciona assim. A ferramenta preparada, às vezes ela prospera sim, às vezes não, ela prospera sim, mas não contra a vítima, não contra o homem de Deus, não contra a mulher de Deus, não contra o discípulo do Senhor, mas ela prospera contra aqueles que prepararam ela.
Porque a Bíblia diz também que aqueles que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, embora eles lá dentro, no eixo, no centro da fornalha, nada aconteceu. E enquanto eles passeavam lá, aqueles que jogaram ele, só o calor que recebeu da porta, aleluias, daquela fornalha, eles morreram carbonizados. A ferramenta preparada, se ela prosperar, é contra aquele que fez, porque o mal só pode alcançar aquele que preparou. Aleluias, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nunca prepare o mal, nunca queira o mal de ninguém, queira sempre o bem, porque eu te prometo, baseado na promessa do Senhor. Eu falo que eu te prometo porque o Senhor promete e Ele cumpre. Já aconteceu comigo, não só uma, não só duas, mas diversas vezes, de ferramenta preparada a vir contra a minha pessoa. Aleluias, glória a Deus, mas o Senhor dá o livramento. Não se preocupe se alguém está preparando ferramenta contra ti. Se preocupe sim em buscar a presença do Senhor, em adorar o Senhor, em agradecer o Senhor. Aleluias, glória a Deus, e o mais Ele fará. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Uma das ferramentas também terrível, e é ferramenta que tem sido preparada e destruída muitas pessoas, aleluias, glória a Deus. Volto a dizer, pessoas que estão despreparadas. Porque a ferramenta preparada, segundo a palavra do Senhor, aqui em Isaías 54:17, a ferramenta preparada, segundo a palavra do meu Deus, ela não é para prosperar, aleluias, glória a Deus, contra o servo, contra a serva, contra o discípulo, contra aquele que faz a vontade dele, aleluias, glória a Deus. Mas muitos estão despreparados. Muitos estão afastados, muitos estão distantes do Senhor. E quando isso acontece, se corre um grande risco da ferramenta preparada prosperar. Aleluias. E uma das ferramentas preparadas que é mais terrível, aleluias, é a ferramenta chamada traição. Glória a Deus. Um dos discípulos de Jesus, por nome Judas Iscariote, ele preparou essa ferramenta. E ele fez bem preparada, aleluias, glória a Deus, para a destruição do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que ele pensa, aquele que ele traiu, aqueles que Judas Iscariote entregou o nosso Jesus nas mãos deles, pensam que a ferramenta funcionou. Aleluias, glória a Deus. Porque aparentemente Jesus morreu, mas eu quero te dizer, aleluias, glória a Deus, Jesus não morreu, Jesus só se desfez da carne, porque ele era santo, ele era verbo, e o verbo se fez carne, mas há um momento que o verbo, para voltar para a sua glória, precisa se desfazer da carne, e por dois motivos, a ferramenta funcionou? Não, não funcionou, é porque já era um propósito de Deus, Jesus ele precisava se desfazer da carne, na cruz do Calvário, por dois motivos. O primeiro, que ele poderia, era para ele voltar somente o verbo, somente em espírito, e a carne era para sangrar para a minha e para a sua salvação, porque nós estávamos cheios do pecado, aleluias, glória a Deus, e nós precisávamos ser lavados. O pecado era tanto, queridos e amados irmãos, que a água, o sabão já não podia mais limpar. Só um sangue santo, santo, santo poderia e pôde nos purificar, nos libertar e nos limpar do pecado. Aleluias, glória a Deus. Mas diferentemente de Jesus, a traição tem matado muitas pessoas, a traição tem sido uma ferramenta que tem atingido muitas pessoas, aleluias, glória a Deus, mas eu volto a dizer, pessoas que estão fracas na fé,
pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, pessoas que não crê nas Escrituras, na palavra, pessoas que não crê na promessa, mas quando você crê na promessa, essa é uma delas, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluias, glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu quero estar terminando aqui, mas falando em ferramenta preparada, queridos e amados irmãos, nós venhamos ter cuidado para nós não prepararmos ferramenta contra o nosso semelhante, nós não prepararmos ferramenta contra as vidas, porque muitas vezes nós preparamos a ferramenta destruidora e nem sequer percebemos que preparamos essa ferramenta. E muitas vezes usamos elas para a morte e nem sequer pensamos que estamos matando. Uma das ferramentas terrível que pode ser preparada para o mal é a língua. Aleluias, glória a Deus. Nós lemos aqui a parte A: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas a parte B vai dizer: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quantas línguas não têm levantado falso testemunho? Talvez você que está me assistindo agora, talvez você que está ouvindo essa palavra, já foi vítima de uma calúnia, vítima de um falso testemunho. Talvez até você já passou por situações difíceis, por um falso que foi levantado contra ti, aleluia, por um falso julgamento, aleluias. Eu quero vos dizer, não se preocupa, o Senhor não vai permitir que a ferramenta preparada, chamada língua, venha destruir a tua vida, destruir a tua fé, destruir a tua crença. Aleluias, glória a Deus. Mas muitos têm sido atingidos. Infelizmente, muitos têm, a ferramenta tem prosperado contra as vidas deles, por falta, volto a dizer, de buscar, de crer no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Temos que ter cuidado, queridos e amados irmãos, com essa ferramenta chamada língua, porque o Senhor, quando Ele nos fez nenhuma intenção, mas nós, pela desobediência, às vezes saímos do padrão que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez e o Senhor nos deu a língua para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para bendizer o nome dEle. O Senhor nos deu a língua para ir nas esquinas, para ir nos presídios, nos hospitais, falar da palavra dEle, evangelizar, porque tem muitos com a alma perecendo, distante do Senhor, faltando talvez um impulso, faltando talvez um incentivo, faltando talvez uma palavra. E muitas vezes nós usamos a nossa língua para falar mal do nosso vizinho, para falar mal do nosso próximo, e não usamos a nossa língua para fazer a salvação da alma, que é o que o Senhor quer que nós façamos. Aleluias, glória a Deus. A fofoca tem trazido muita morte. A fofoca, ela causa contenda, e a contenda termina em morte. Muitas vezes nós usamos a nossa língua, às vezes, volto a dizer, até sem perceber, quando pensa que não, já fizemos uma fofoca, e essa fofoca, ela vai adiante, e isso vai causando um reboliço, e isso tem causado morte. Aleluias, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, que a nossa língua, ela vem servir só para falar que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que Jesus é maravilhoso, que a nossa língua sirva para levar a palavra do Senhor para os ouvidos, para os corações daqueles que necessitam. Aleluias, glória a Deus. Tirando disso, que a nossa língua possa servir só para nos auxiliar no nosso paladar, que ela nunca venha a ser uma ferramenta preparada. Que as nossas línguas nunca venham a ser uma ferramenta que causa dor, angústia, contenda e morte. Aleluias, glória a Deus.
Amém? Eu quero agradecer você que nos acompanhou, fazendo uma rápida oração por você. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a tua casa, o teu lar. E mais uma vez, o meu sincero agradecimento por você, meu irmão, minha irmã, que está sempre nos acompanhando neste canal oficial Ebenezer. Este canal, ele foi criado para levar a palavra aos ouvidos e aos corações das pessoas, para que venha ter conhecimento do Senhor Jesus, para que venha ter a possibilidade, através da palavra, de um encontro com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa desfazer todas e qualquer ferramentas preparada contra a vida deles, assim como Ele tem feito contra a minha e a sua vida. O Senhor já tem nos amparado, nos ajudado, e até aqui nenhuma ferramenta preparada prosperou contra a minha e contra a sua vida, e assim vai ser, enquanto nós adorar e glorificar ao Senhor. Amém? Eu quero estar orando por você para encerrar esta palavra, meu Deus e meu Pai. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade. Meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, que está me ouvindo aí neste momento. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, a tua palavra diz, orai sem cessar. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus e meu Pai, eu não sei até onde tem ido a minha justiça sobre ti, mas eu quero dizer que o Senhor é o justo do justo. Pai, eu creio, eu tenho fé, meu Deus e meu Pai, que a oração, ela sendo com fé no Senhor, ela tem ação. E eu oro ao Senhor e peço ao Senhor agora, Pai, encaminha anjo, envia anjo à casa deste irmão, desta irmã que está nos acompanhando. Protege esta família, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado, se alguém que está ouvindo esta palavra, talvez ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, meu Deus, toca aí no coração dele, toca aí no coração dela, porque o que não falta é oportunidade, o que não falta é chance, porque, meu Deus e meu Pai, graças e honra dou a Ti, porque muitos são as igrejas evangélicas, muitos são as igrejas cristãs que praticam só o Teu nome, o Teu verdadeiro nome. Pai, toca no coração desta pessoa, se ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, encaminha ela para uma dessas igrejas, meu Deus e meu Pai, para que ali ela tenha a oportunidade, Senhor, de confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.